Primeiramente, quero agradecer muito a presença de vocês. É um super prazer tê-los aqui. Quando a Ana Lu falou da ideia dessa palestra, todo mundo de primeira super se animou e foi assim muito, muito interessante. A gente está muito ansioso em ouvir, né? Então, meu nome é Samantha, eu sou coordenadora da área de exatas. Aqui é o início da nossa semana acadêmica, né? Que vai ser do dia 13, 14 e 15, aqui com o pessoal das arquiteturas, tanto de Curitiba quanto de Ponta Grossa. Então, quero dar super bem-vindas aí aos alunos de Curitiba, boas-vindas, super boas-vindas aos alunos de Ponta Grossa, às professoras aqui de Curitiba. Também aí desejar boas-vindas aos professores lá de arquitetura de Ponta Grossa, e um especial ao professor Maicon, que é o coordenador lá de Ponta Grossa também. Então, quero agradecer muito aí o Léo, a Maria Cláudia e a Nicole, é um super prazer aí ter vocês conosco. Para a gente é um momento ímpar e as portas estão abertas aí para quando quiserem, e se nos permitirem, iremos impertinar vocês novamente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente, né, agora publicamente aqui, essa parceria com a professora Samantha, essa interação, essa possibilidade de troca de experiências entre as duas unidades, acho que isso só agrega, né? Conhecer aqui os professores de Curitiba, agradecer também os meus professores aqui de Ponta Grossa, que estão presentes hoje, né? E os nossos alunos, e principalmente os palestrantes, né? Eu tenho certeza que toda essa troca de conhecimento, ela é sempre muito benéfica, né, para ambos os lados. Então, a palavra é gratidão, novamente, tá? Obrigada, Samantha. Obrigada, pessoal. Olha, tô emocionada com esse quórum aí que a gente está tendo nessa noite, nessa semana acadêmica. Quero agradecer a participação de todo mundo, principalmente a Maria Cláudia, a Nicole, ao Léo, por participar, por topar, assim, né? Joguei uma bomba no colo da Maria Cláudia, falei assim, e que tal a gente começar a gente discutir uma coisa diferente? Que tal a gente discutir essa nossa nova realidade, talvez, né? Como é que a gente está se virando aí, o que vem pela frente, porque a gente aqui em Curitiba tem trabalhado muito com os alunos, a gente tem muito o objetivo de preparar o aluno para o mercado. Né? E qual que é o nosso mercado hoje? Qual que é a nossa situação? Hoje nós estamos numa situação para a qual não tem prerrogativa, não tem jurisprudência, não tem nada, nenhuma base, e a gente está aprendendo tudo conforme a coisa vai desenrolando. Né? Para a gente que está na área de arquitetura, a gente sabe que a gente tem que fazer planejamento, a gente tem que planejar, a gente não pode viver o sabor do vento, a gente tem que antever o que vai vir, a situação. Então, numa situação como a que a gente está vendo agora, como antever? Então, o que a gente faz? A gente tem que se cercar de profissionais, a gente tem que ir para a multidisciplinaridade, e é o que a gente estava discutindo hoje, eu e o Léo. Eu acho que o momento nos força a transcender a arquitetura, a sair do petit comité ali e a dar as mãos às outras áreas de conhecimento aí, para que a gente consiga dar um salto e qualificar não só os espaços, mas espaços fechados, espaços públicos, alimentação e tudo mais, né? E a grande questão e a escola? Como é que a gente faz para capacitar esse espaço, que é um espaço tão rico de interação, que promove realmente a interação? Como fazer isso em momentos de distanciamento? Como é que a gente pode acrescentar isso? Nada melhor para falar do assunto do que Maria Cláudia e a Nicole, que são especialistas no assunto, elas vão falar um pouquinho sobre elas, e elas convidaram o queridíssimo Léo aí para falar, que tenho certeza que vai ser uma discussão riquíssima. Meninas, abro a palavra a vocês para se apresentarem, e o Léo também, após as meninas, porque ladies first. Ladies first. Pessoal, com muito prazer que nós estamos aqui, eu e a Nicole, e eu agradeço muito de coração ao Unicesumar, agradeço o Léo também por ter aceitado esse convite, né, de estar aqui junto com a gente.
Na verdade, nós vamos fazer aqui uma conversa, um bate-papo, no qual, para nós, tudo é o imprevisível. Nós estamos lidando com uma situação totalmente que estava fora das nossas mãos, né? Então, o nosso agradecimento a Unicesumar também, Ana Lu, e Samantha e Michael, é que a gente sabe que a gente pode contar muito com vocês. Não é a primeira vez que a gente faz palestra e que vocês oferecem o espaço e que a gente compartilha, e nós ficamos também muito felizes com isso. Então, a Nicole vai colocar aqui um pouquinho sobre a gente na tela. Nicole, está me ouvindo? Espera, só um minuto, deixa eu chegar onde eu tenho que chegar. Tá, ela vai abrir, a gente vai compartilhar aqui sobre a gente, e depois também sobre o Léo, se ele quiser falar alguma coisa, daí a gente já dá início ao nosso debate palestra. Então, gente, a intenção é que também seja um debate, que vocês também participem, sabe? Consegue ver a tela já? Não? Conseguimos. Beleza, dá para ver. Aí, pode ir para frente agora, Nicole. Então, aqui tem um pouquinho, aqui tem um pouquinho sobre nós, só para vocês terem uma noção do nosso trabalho, meu e da Nicole. Né? Agora o Léo, deixa a palavra com ele. Eu sou médico por formação, atuo na psicanálise há muito tempo. Meu interesse pela psicanálise começou quando eu era uma garota de 13 para 14 anos. Eu sempre fui a criança mais esquisita do bairro, certamente. Mas acho que tudo isso, nesse momento, me pareceu muito oportuno, porque não é só a psicanálise como uma prática, mas é a partir de uma conduta daquilo que a gente chama da psicanálise na cidade, a gente poder escutar não só o que as pessoas vêm dizer para a gente, até que a gente escute, para que elas possam escutar o que elas estão dizendo e sair daquela posição. Eu acho que o que está se discutindo agora é mais do que uma proposta, a gente tem que escutar o que a gente está sentindo. Então, por isso que eu acho que cabe essa questão da psicanálise na cidade. Eu sou gratíssimo a todos que representam a Unicesumar, a Samantha, o Maicon, a Nicole, a Maria Cláudia, a Ana Lu, todo mundo que está envolvido nisso. É um prazer estar aqui falando para um público tão diferente daquilo que a gente está acostumado a falar, mas vocês vão perceber que arquitetura e psicanálise estão muito mais próximos do que vocês possam imaginar. Na verdade, eu acho que se trata da mesma coisa, inclusive. Então, vamos dar início, né, à nossa palestra debate. Então, o que aconteceu? Aconteceu que nos encontramos no meio de uma pandemia. E a gente agora tem que trabalhar com isso. As pessoas com medo, distanciamento social, ansiedade, tristeza. E isso tudo, como que nós, arquitetos, estamos no meio de tudo isso? O que vai acontecer? Nós estamos... Nicole, passa para a próxima, por favor. Navegando exatamente no imprevisível. Então, até quando a Ana Lu falou, vamos prever, é uma situação até que é complicada, porque nós estamos no imprevisível. Então, nós temos que lidar com isso e tentar fazer a leitura do momento para que a gente possa absorver isso e colocar dentro de tudo, dentro de nós, dentro da nossa arte, dentro da arquitetura, porque a arquitetura é uma extensão nossa, a extensão do nosso corpo. Então, assim que nós vemos. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Nicole, Léo, complementar alguma coisa agora? Eu acho que sim, mas depois eu acho que se podia passar de novo toda a tua preparação, e depois, na medida que for desenvolvendo, daí você vai me chamar. Tá, então tá bom. Nicole, quer falar alguma coisa daqui? Não, né? Não, tá bom. Então tá. Deixa eu só passar aqui, só um pouquinho.
Bom, o que nós entendemos, assim, dentro do trabalho que a gente faz, que é um trabalho especial e focado para as escolas, mas não só para as escolas, mas para toda a arquitetura em si, que a gente precisa usar as diretrizes que a gente tem, as normas que existem, mas a gente que dentro desse imprevisível tentar criar o novo, tentar dentro dessa confusão que a gente se encontra, criar o novo. É isso que a gente, discutindo e debatendo, nós queremos colocar para vocês. E como que a gente faz isso? Porque é algo, né? A gente fica pensando de tudo quanto é jeito, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai trazer o melhor, né? Como que a gente vai projetar melhor? Como que a gente vai solucionar tudo isso? Então, uma coisa que a gente vem discutindo muito e conversando muito, que é através de uma arquitetura orgânica, que é a gente integrar o interior com o exterior, é uma coisa que a gente acha que é uma das soluções que a gente pode encontrar nesse momento, que a gente abre os espaços, amplia os espaços e permite com que haja seja mais fluido, né? É uma coisa que automaticamente aconteça toda a iluminação, ventilação dos espaços. Então, a arquitetura, a gente entende que ela estava muito fechada, ela estava muito com propostas mais high-tech, mas então agora é uma hora da gente abrir e olhar, né? Então, espaços mais fluidos e flexíveis, iluminação e ventilação naturais, e os espaços mais criativos e multidisciplinares. Isso a gente vai falar agora, ao decorrer de tudo, das outras imagens que a gente vai colocando aqui. O Léo quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero sim. Quando, enfim, eu fiquei pensando o que eu ia falar e de que jeito eu ia começar dizendo essas coisas, eu tinha preparado alguma coisa, eu li muita coisa, mas me chama a atenção uma situação que fica muito clara. A situação que fica muito clara é que a gente não sabe o que fazer. Esse é o ponto. A gente positivamente não sabe o que fazer. Na psicanálise existe uma coisa que a gente fala muito em angústia. Angústia vem do alemão Angst, que quer dizer medo. Medo. Então não tem coisa mais angustiante para nós quando a gente não tem uma resposta. Quando o Google não responde, quando o oráculo não responde, e quando a gente não consegue encontrar sentido nas coisas. Escuta só. Quando alguém nos procura porque tem um sintoma. Então, muitas vezes, eu sou médico por formação, como eu falei, as pessoas vêm porque elas estão se queixando de um sintoma. Mas o sintoma não é a questão. O sintoma aponta para uma questão particular de cada pessoa que está ali. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando só de gente, a gente está falando de sujeitos, que são assujeitados às situações. Mas o assujeitamento de cada um de nós a uma situação não é só a situação que nos oprime, é de que jeito a gente está assujeitado ao nosso jeito de olhar para as coisas. Então, quando nada disso funciona, a gente começa a perceber que o imprevisível nos deixa sem resposta. E aí a gente tem a chamada angústia. O que acontece? Isso é uma coisa importante para não precisar falar mais disso. Por isso que eu estou aqui me colocando na dupla função de médico e de psicanalista. Então, o que acontece? O sujeito tem lá um diagnóstico, uma depressão, essas coisas. Nunca se falou tanto de depressão e ansiedade como agora, com essa história toda de coronavírus. Mas a questão toda não é só a angústia, tomar medicação. Tomar medicação pode aliviar? Pode. Mas se o sujeito continua sendo o mesmo, ele vai continuar sendo o mesmo medicado. Então, é isso que eu estou dizendo. O salto de qualidade não é só você remediar uma situação para continuar fazendo a mesma coisa. Esse é um grande problema que tem que ser pensado filosoficamente. E aí me ocorreu um negócio que está na minha cabeça há muito tempo,
eu já tinha falado isso para a Cláudia e para a Nicole hoje, e o Pablo Picasso, que todo mundo sabe quem é, ele se deixou fotografar, muitas vezes, por muitos fotógrafos, muitos artistas, e um deles chamava-se David Douglas Duncan. E o Duncan ficou amigo dele, produziu uma obra linda chamada Ateliê Silencioso, que é a coisa mais legal do mundo. O que acontece? Lá pelas tantas, o Pablo Picasso falou para o Duncan o seguinte, ele disse assim, olha, a gente tem que aprender todas as regras como um profissional para depois quebrá-la como um artista. Essa é a demanda que a gente está tendo agora. A gente não pode abrir mão dos conceitos sólidos que norteiam as nossas práticas. Mas se a gente insistir no mesmo, a gente não vai conseguir ter resultado diferente fazendo do mesmo jeito. Só que a questão não é fazer a coisa do mesmo jeito. É que você tem que deixar de ser o mesmo para poder ser outro. Isso tem a ver com os sujeitos e tem a ver com as práticas. Porque senão o que vai acontecer? A gente vai pensar numa solução para a pandemia, mas a gente não vai entender que a questão ultrapassa isso. Todas as regras que têm que ser colocadas são absolutamente imprescindíveis nesse momento, porque é a única coisa que a gente tem. Fora isso, nós não temos nada, zero. E todos nós estamos na angústia de não saber o que fazer. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é que é preciso se apropriar dessa situação de angústia e dizer, sim, eu estou angustiado e sim, eu não tenho o que fazer, nem sei o que fazer. Porque se a gente tiver o pressuposto de que a gente está negando todo esse não saber, a gente vai fazer besteira. A primeira coisa de alguém que está perdido é entender que está perdido, para poder parar, em vez de ficar andando em círculos. Por mais que a gente tenha todo o recurso na medicina e tudo que a gente aprende na psicanálise para ajudar as pessoas, não adianta nada tentar influenciar uma pessoa sem que ela não entenda que ela precisa mudar isso. E na arquitetura é a mesma coisa. Tem uma história, tem uma prática, tem toda a tecnologia, tem tudo que vocês sabem da arquitetura, que vocês usam toda a história hoje. Quando vocês vão fazer uma obra hoje, no dia 13/10/20, vocês estão se servindo de toda a história da arquitetura desde que ela apareceu no planeta. Disso a gente tem que se servir. Mas a gente tem que romper alguns paradigmas sem jogar nada disso fora. E aí, existe prática? Não. Então, nós estamos sendo convocados a uma invenção. E isso não vai se fazer sem angústia. De todo. É por aí. Nicole, quer falar alguma coisa? Na verdade, até traduzindo esse slide que está mostrando agora com o que o Léo falou, é o momento que a gente encontra agora nessa nova construção da arquitetura para escolas, né? Então, e a escola permite muito isso, a gente reinventar, permite a criatividade. Então, é o momento dessa soma, né? Dessa nova leitura no momento, com esse novo olhar perante a arquitetura escolar, né? E reinventar o que já tinha sido inventado sob um novo paradigma, né? Exatamente. E nós temos duas situações aqui. Nós temos as escolas que já existem e as escolas que nós vamos projetar dentro de uma realidade que a gente não tem previsão. Se continua, se não continua, se acaba, se não acaba. Enfim. Então, esse é um grande desafio de todos nós, arquitetos. Então, nós vamos ver um pouquinho quais as sugestões que andam acontecendo pelo mundo. Não, isso aqui é um projeto que foi uma sugestão bem interessante para se ter espaços ventilados, ampliar os espaços, poder atender os alunos. Isso é muito interessante, formar tendas e ter aula nas tendas. Então, usar um recurso existente, que são os recuos, as quadras, para que se tenha esse espaço, que se vê que por causa do afastamento obrigatório, consiga-se a solução de dar aulas, né? E é uma solução rápida, né? É rápida, relativamente não é cara, né? É que a gente tem que ver viabilidade também, né, Nicole? Então, aqui é outro ângulo.
Aqui dá para ver alguns alunos, né, usando esse espaço. Aqui, pessoal, eu achei bem interessante isso, porque a quadra que a gente só utiliza para esportes, ela também pode ser usada para outras atividades. Então, quando a gente fala de espaços multidisciplinares, é a gente ter a criatividade no momento para poder fazer isso também. Isso aí eu achei muito bonito. É um espaço já bolado também, é uma ideia também de fluidez, de ventilação, e muito criativo, bem interessante. Então, aqui, numa construção, num padrão existente, ou até a se projetar, quando o terreno é pequeno e exige vários níveis, a gente ter essa abertura, né, interior, exterior, e poder ter essa fluidez com que o ar entre, o ar saia, e que a gente tenha toda essa parte também, porque além de ser super saudável, eu sinto muito essa volta da gente na preocupação. Onde estão os ventos? Porque atualmente a gente já nem se preocupava mais que a gente usava ar-condicionado. Então, a gente tem que ter toda essa preocupação, uma volta como que se fosse para a natureza, né? Então, eu acho muito importante isso. Eu não sei se a Nicole ou o Léo querem falar alguma coisa. Nicole, vai. Não, na verdade, não... Aqui até não ia complementar, mas é muito também o que a Maria Cláudia falou também, isso da arquitetura bioclimática, né? Você entender muito bem o seu entorno, o local onde é que você está fazendo a implantação da escola, ou qualquer uma outra arquitetura, né, residencial, o que for, e você tirar proveito partido disso, não ficar dependente, amarrado de tecnologias como ar-condicionado ou outra coisa assim. Você precisa tirar proveito do natural que você está inserido o teu projeto, né? Então tem que ter muito esse olhar, esse cuidado, onde é que está o caminho do teu sol, onde que está vindo o vento predominante, e entender o que para você ali é importante, é o vento nesse momento, ou não é o vento, é o sol aqui, principalmente também das áreas externas, tem que ter esse estudo também, não é apenas a construção, o pátio também você precisa estudar bem o sol, de onde vem o vento, e eu acho que isso para esse momento atual que a gente está vivendo, é o prioritário. Já existiu uma preocupação na escola, quando você vai estudar a escola, tanto reforma, uma arquitetura nova, da onde vem esse vento, do sol, mas agora mais do que nunca. Então, isso aí tem que ser uma coisa prioritária, né? Uhum. E principalmente, né, Nicole, nas escolas já implantadas. Principalmente, ainda mais, a gente até não comentou, mas o histórico das escolas já implantadas, existentes atualmente aqui no Brasil, vem principalmente de uma arquitetura residencial, uma adaptação. Então, aí a falha para arquitetura escolar é diferente, né? Você projetar uma residência para uma escola, então você tem o cuidado, assim, para você olhar, reavaliar como é que está essa arquitetura, como é que está, se está cumprindo ou não com as determinadas normas, e ao mesmo tempo ajudar a quebrar esse paradigma, né, da construção que antes era uma residência, agora é uma escola, você tem que transformar. Então, trabalhar com as escolas existentes também tem que ter um cuidado bem delicado, né? Acho que o Léo queria falar alguma coisa. Eu achei muito interessante quando você fala, por exemplo, claro, as edificações. Né? O que as edificações vão fazer? No início, eu acho que toda a história das primeiras edificações visam proteger as pessoas dos rigores das intempéries. Inicialmente é isso. E, ao mesmo tempo, depois que o tempo vai passando, é poder se reintegrar ao mesmo clima e ao mesmo terreno do qual se visa se proteger. Só que hoje nós estamos tendo um problema pior. A gente não está se defendendo das intempéries, a gente está se defendendo de um vírus, a gente está se defendendo das outras pessoas que podem ser portadoras desse vírus, e ainda a gente tem que suportar a norma para fazer com que tudo isso funcione. Então, no momento que a gente tem toda uma arquitetura planejada para oferecer um abrigo, a gente está tendo uma arquitetura que tem que ser planejada para nos proteger do outro com o qual a gente vai circular naquela edificação,
Então, isso torna um problema agudíssimo. Então, veja que coisa. Nós, adultos, estamos vendo o outro como um perigo, sentindo vontade. Maria Cláudia, eu queria te dar um abraço e não posso. Porque eu tenho que me manter distante do meu desejo de abraçar as pessoas. Enquanto que as crianças, as criancinhas, estão aprendendo de cara que não dá para abraçar. Então, olha que coisa louca. Nós estamos sendo normatizados para não abraçar, sentindo vontade de fazer. E as crianças estão tendo a norma como você não pode abraçar nunca. Então, você já imaginou que nós estamos querendo voltar a abraçar e essas crianças vão ter que aprender a abraçar, porque elas já vêm com a ideia de que isso é impossível. Então, olha que problema gigante que a gente está tendo. Então, se a gente for pensar de um jeito até, me perdoe se eu parecer um pouco dramático com isso, mas hoje a edificação da escola, enfim, que é o assunto particular que está se tratando agora, ela não está só visando a finalidade precípua de ter uma edificação que possa facilitar a prática do ensino, com todos os poréns pedagógicos, para não atrapalhar o ensino. Mas a gente está tendo que criar edificações em que as pessoas tecnicamente vão estar se defendendo umas das outras. Olha que problema. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que pressupor uma lógica de convívio suportável, porque, no fundo, quer queira, quer não, a gente começa a viver uma paranoia de que o outro é mortal. Então, olha que coisa louca. Uma arquitetura para favorecer um convívio do qual a gente tem que se afastar. Parece uma coisa absolutamente contraditória. Contraditória, entendeu? Então, eu acho que eu acho que a gente está dizendo que, e aí eu vou falar o nome de um arquiteto maravilhoso, eu tinha falado, eu sou fã desse, o nome dele é José Montaner. Ele é um arquiteto, historiador de arquitetura e catedrático da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona. Estou colando porque eu não sei de cor. E ele coloca uma situação sobre o chamado caos. Por que ele diz o seguinte? Que a ordem passou a ser uma exceção, pois a gente está navegando no imprevisível. Então, o imprevisível significa, eu não sei se você tem um vírus. Muitas vezes eu não sei se eu tenho. Então, o que a gente está fazendo é criar uma arquitetura que contemple a angústia de pessoas que vão estar circulando com medo uns dos outros. Olha que problema para resolver. Então, com todas as demandas que se tem, atendendo às normas que têm que ser seguidas e tal, a gente está tendo que se defender do vírus, está tendo que se defender das pessoas que representam o vírus e está tendo que suportar uma norma que faz com que a gente se afaste do outro sem ficar paranoico. Isso é um nó. Nunca aconteceu uma coisa como essa. Entende? Então, quando eu vejo todos os projetos belíssimos e tudo mais, o que eu estou dizendo? De que maneira a gente pode contemplar uma possibilidade de relacionar-se com o outro, desarmando, através do espaço, esse medo, essa angústia de ver no outro um problema muito grave. Então, quando a gente diz assim, que tipo de gente a gente vai ser a partir daí? Não é que tipo de arquitetura vai ser feita, é que tipo de gente está fazendo essa arquitetura. Gente que está com medo também. Então, precisa tomar muito cuidado para não se transformar numa arquitetura do distanciamento, nem da prevenção, além do que ela pode ser feita. E aí, eu vou me servir da coisa mais espetacular, que eu acho que o Mies van der Rohe, que é de longe meu favorito, ele dizia o seguinte, que a arquitetura é a vontade de uma... que é uma... Eu não estou conseguindo ler aqui. Que a arquitetura é a vontade de uma época traduzida em espaço. Olha isso. A vontade de uma época traduzida em espaço. Vocês se dão conta da importância que isso tem? E aí ele vai mais adiante. Ele diz assim, as edificações dizem quem somos e o que queremos ser. Isso que o Mies van der Rohe fala é aquilo que a gente aprende na psicanálise. Como é que a gente pode ser finalmente quem a gente é? O portador de um vírus? O paranoico com medo de ser contaminado por conta do distanciamento social ineficaz por causa da edificação mal planejada? Os sujeitos que podem aprender que com um ambiente bem planejado, ele pode desmontar a paranoia
em função de uma ética de cuidado, que não vai ver o outro como ameaça, mas vai ver o outro que está circulando ali como alguém que está tão preocupado em não passar, quanto de não contrair uma doença. Então, eu acho que a arquitetura desse espaço, filosoficamente, ela tem que conter isso, porque hoje em dia, lamentavelmente, a gente não tem que construir uma arquitetura de defesa, a gente tem que compor uma arquitetura de convívio ético. E olha, acho que a oportunidade que vocês estão tendo não é só de fazer uma defesa, é de mudar o mundo para sempre, porque isso não vai ficar assim, não vai voltar ao que era antes, jamais, é por aí. Então, Léo, até numa conversa que nós tivemos, que você falou um negócio muito legal, que a arquitetura é a nossa segunda pele. É. E é tudo porque ela é nossa extensão, você pode se ver através daquela arquitetura. Tem uma pergunta aí que eu não sei como pegar, gente, da Samantha. Eu não sei se a Nicole consegue pegar, se o Léo, porque eu tô fazendo através do celular, para mim fica complicado. Eu acho que ela vai falar. Tá. Eu queria falar, mas depois, fique à vontade, Maria. Não, tá bom, pode falar, Samantha. Eu tenho uma pergunta, na verdade. É sabido que, aí o Dr. Léo pode nos orientar melhor, mas é sabido que a criança, ela tem um comportamento diferente em conectar a aula online e dentro do sistema nervoso dela, ela não codifica que aquilo é aula, né? A minha pergunta é, como é que dentro da arquitetura vai ser feita essa readequação dessa criança no âmbito aí, eu estou dizendo da criança, né, dos menores aí, de no máximo 7 aninhos. Como que vai ser feita essa readequação na escola, né? É uma pergunta que eu olho, eu vejo pelos meus sobrinhos essa dificuldade de conexão, de dizer assim, não, isso aí não é aula, muitos deles falam isso, e como que vai ser feito esse retorno para essas crianças, né, para eles entenderem, porque eu não sei as mães aí, eu tenho um bebê pequeno e tenho um adolescente, para mim não foi problema, mas nessa idade aí até 7, 8 aninhos, teve muita mãe que reclamou, né, Ana Lu, dessa dificuldade. Com certeza. Dentro da arquitetura, como que vai ser relocado? Vocês têm alguma visão diante disso? Isso é uma curiosidade minha. Olha, eu acho assim, quando você fala que a criança tem uma dificuldade para conectar que aquilo é aula, eu acho que existe uma dificuldade não no sentido do desenvolvimento neurológico, neurosensorial. Eu acho que a criança não consegue entender que aquilo é aula por uma razão muito simples. É porque nunca foi. Nunca foi aula. Veja só, se você pegar essa dificuldade, pega a dificuldade do adulto. Quantos adultos dizem, puta, online é um saco, não dá. Escute, eu prefiro ler livro assim. Isso é o Niemeyer, né? Eu prefiro ler livro assim do que prefiro. Sabe por quê? Porque eu me dou melhor com isso. Não é por uma dificuldade do desenvolvimento psicomotor. Se você for ver, a criançada mexe em qualquer coisa com videogame melhor que nós todos. A gente sabe que é assim. Eu acho que o que está acontecendo agora não é uma identificação de uma dificuldade da criança. Eu acho que é de que forma a criança está mostrando uma dificuldade que a gente às vezes nega. Entende? Então, o que vai fazer? De que jeito se vai fazer? Eu acho que não tem outro jeito. Porque quando as aulas online começaram, elas não entraram com uma plataforma preparada, muito menos com um aluno preparado para a plataforma. Foi tudo adaptado, foi tudo no arranjo, foi tudo um puxadinho. E como na arquitetura vocês sabem muito bem, você faz um projeto, faz um puxadinho, o que é aquilo? Aquilo não vai funcionar com unidade estética, muitas vezes não vai funcionar com uma continuidade funcional de espaço. Então, eu acho que o grande problema que a gente está tendo agora é que a maior parte das pessoas que está tendo atividade didática pela internet não estava preparada para isso e nem a atividade tinha uma plataforma suficientemente bem organizada para acolher tanta gente. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento, já que as coisas têm que ser assim, é preparar melhor. É um processo de adaptação. É um processo de adaptação, entendeu? Claro que as crianças têm um nível de atenção diferente, tem toda uma disciplina, tem todo um rigor formal do que é uma aula. Eu acho que é muito importante o ato de ir à escola, é extremamente importante, não é só a aula, porque ali ele tem que se comprometer a uma conduta, tem todo um lance social também.
E isso foge um pouco. Então, isso falta para as crianças, Samanta. Você tem toda a razão, mas não por déficit, por mudança de hábito. Porque a criança não vai conseguir... escute, você não sabe se eu estou sem sapato ou não agora. Entendeu? Então, eu estou tomando um líquido, eu estou fazendo uma coisa... Normalmente, nas escolas, isso não é permitido. Mas eu fico pensando se no meio de tudo isso, todas essas coisas que a gente vê dos alunos, com as dificuldades que eles estão tendo, será que um pouco disso não pode ser levado para a escola também? Será que não é só uma mudança arquitetônica, mas pode haver, não é um afrouxamento pedagógico, mas é entender que, às vezes, não é isso que vai atrapalhar a aula. Tornar a coisa mais leve, com um espaço mais leve, com uma edificação mais leve. E aí, sabe o que a gente vai contemplar? A gente não vai contemplar uma certa dificuldade técnica da criança. A gente vai contemplar uma dificuldade de todo mundo que na criança fica mais evidente simplesmente porque ela é direta. A criança se disfarça muito menos que a gente e a gente estraga isso deles. Então, eu acho que é muito importante entender que se a criança está colocada num momento assim ruim, isso vai continuar ruim, porque simplesmente não era para ser feito desse jeito, a menos que vá se desenvolvendo no futuro metodologias que permitam que as crianças se adaptem melhor. Agora, na hora de ir para a escola presencial, isso é uma discussão que não vale a pena entrar aqui, é assim, será que essa dificuldade da criança em casa não pode ser levada a sério para que a criança na escola também possa melhorar isso? Por que a criança não vai bem em casa? Por causa disso, de X, de Y, isso que a Samanta está falando. Se a gente capturar todo esse negócio que está errado dentro de casa, que não está funcionando, a gente pode entender por que não funciona também na sala de aula presencial, porque criança é diferente mesmo. Eu acho que vai ser um barato se a própria edificação, se o tráfego, se todo o construto da escola contemplar que a gente pode não só evoluir como edificação, mas como a gente pode evoluir como pedagogia também. Não deixar as crianças tão engessadas e, ao mesmo tempo, torná-las mais produtivas no sentido do aprendizado. Entende? A escola, eu entendo assim, que a escola inteligente também, ela vai trazer isso aí a seu benefício, né? Vai reconstruir uma nova pedagogia junto com a arquitetura, porque não tem como você desconectar isso, né? A arquitetura escolar precisa ir junto com a pedagogia e esse novo momento tem que transformar a escola, não só a estrutura, mas o pedagógico. É o momento de transformar isso, não só como um atendimento emergencial, porque senão isso que a Samanta falou, que é uma coisa similar, a criança não está, claro que é diferente, não estou dizendo que você está errado, Samanta, quando você falou, eu estou dizendo que é diferente isso. É diferente. A criança não tem um déficit. O ego da criança está pronto com 18 meses. A gente acha que eles não entendem nada. Eles entendem mais do que você imagina. Eles não sabem interpretar o que eles estão captando, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. O que for feito em termos de arquitetura agora, não pode ser só um projeto emergencial. Senão isso vai ficar tão torto quanto fazer aula online para quem não está preparado. O que a gente tem que fazer é preparar para um futuro que nunca mais vai ser igual como era antes, que isso vai deixar uma cicatriz. E essa é uma oportunidade golden para todo mundo. Tem que se apropriar disso. Verdade. Nicole, vamos adiante, então? Deixa eu voltar aqui a tela. Pronto. Tinha mais aqui, ó. Aqui nós conseguimos ver soluções imediatas em escolas. Então, se você só tem aquilo, se você só tem aquele espaço, é criatividade, gente. É a gente ter criatividade para dar continuidade. Aqui uma outra solução também, né? Divisão através de ou vidro, ou acrílico, né? Podemos passar. Aqui é um trabalho que a gente acha muito legal. Utilizar melhor a área externa da escola e torná-la totalmente multidisciplinar. Então, isso aqui é um projeto que nós desenvolvemos aqui para a Escola Logos, que é sensacional, que tem tela ao ar livre para dar aula, tem bancos, os professores podem... os alunos, eles podem ter essa condição de
estar no externo e ter a aula também, e fazer outras atividades, e jogar. Então, a gente usar mais o nosso espaço, usar os recuos também, né? As escolas que têm pouco espaço, usar os recuos laterais também para a gente poder expandir essas escolas. Quando a gente fala expandir, é integração, gente, é integração entre interno e externo, né? Isso. Essa escola que... pode falar, Léo. A Cláudia, há um tempo atrás, me mostrou uma coisa que eu achei super legal, que eram alunos de uma determinada escola que estavam fazendo selfie, tendo como pano de fundo aquela parede colorida bacana. O que isso significa? Isso significa, não é só que as duas estavam fazendo ali, elas estavam fazendo aquela selfie, aquelas duas amigas, de longe, isso acho que foi até no tempo pré-pandemia mesmo. O que aconteceu? Elas não estão fazendo uma fotografia só das duas, elas escolheram um pano de fundo bacana, colorido e tudo mais, porque ali eles fizeram uma conexão fazendo parte do lugar. Então, acho que a gente não pode atrapalhar isso. Fazer parte do lugar não significa, pô, eu tenho que ir num lugar onde eu estou encaixotado numa gaiola de acrílico para o cara não tossir em cima de mim. Sabe? Eu acho que é muito importante entender que não é só uma questão pedagógica, é uma questão da pessoa que está ali, como a Cláudia falou muito bem, a edificação nesse momento é uma segunda pele. Tudo que a gente interage com o meio externo vem por conta das nossas superfícies, da pele, do olho, da boca, do nariz, das orelhas. Nesse momento que a gente está ali, a escola, a edificação, ela representa uma pele em cima da pele. Então, isso é um troço orgânico. É com a escola que ela vai sentir, é pertencendo a esse espaço naquele momento, que ela vai sentir a coisa. Então, a responsabilidade disso é gigantesca, porque a gente tem que oferecer ali um corpo protetor, um corpo leve, um corpo saudável e que permita o diálogo com os outros, sem ver nisso necessariamente uma paranoia, uma preocupação, um risco. Entende? Então, eu acho que é muito louco, porque vocês têm que aproximar as pessoas, as mantendo separadas de forma ética. Isso é para o mundo, isso é para a vida. Então... Eu vi ali, Léo, alguém colocando uma observação que os professores ainda estão dando aula de maneira muito ultrapassada. Então, na verdade, é o seguinte, é um aprendizado de todos. Nós já tivemos experiência em escolas que a proposta deles era que a criança, o adolescente, enfim, estudasse em vários espaços a mesma matéria de maneiras diferentes. E as salas estavam à disposição. Só que o que acontecia? O professor tinha medo. Medo de sair do que não é o conhecido. Então, esse aprender é um aprender em conjunto, sabe? Isso que eu vejo. O Léo queria falar alguma coisa? Não tem? Se fala da pedagogia, eu não sou pedagogo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que entender também que nós somos seres de localidade. É muito difícil falar em avanço pedagógico quando, por exemplo, a maior parte das escolas públicas brasileiras não tem água. Então, a gente não pode falar de pedagogia sem falar de cidadania. Então, uma coisa é uma escola em Reykjavik, a outra coisa é uma escola pública particular. Então, é muito difícil contemplar uma pedagogia quando não se tem recurso. Ora bolas, não se tem nem água e sabão. Não tem, entende? Então, é muito importante contemplar que nós estamos no Brasil e aí vocês vão trabalhar com todo tipo de escola. Uma escola que tem recurso, uma escola que tem menos recursos. Quer dizer, esses são fatores muito limitantes que demandam mais esforço ainda de adaptação que parte naquilo que também é da dificuldade dos professores. Não é que os professores estão aprendendo uma pedagogia velha, é que eles não têm outra coisa para aplicar a não ser giz e quadro negro na maioria dos casos. Então, aí a gente começa a sair de uma discussão de planeta e universo possível de recurso
para cair numa realidade que não faz parte da nossa, de nenhum de nós que estamos aqui todos com equipamentos eletrônicos, quando a maior parte das pessoas não sabe, não tem nem caneta para escrever. Então, quando se trata disso da pedagogia, é preciso também colocar isso como contexto. Senão a gente vai entrar numa discussão... A preparação tem que ser no todo, né, Léo? Então, Posso fazer um parênteses aqui? Desculpa. Pode. Olha, isso que o Léo falou é muito pertinente, porque aqui a gente tem uma infraestrutura muito boa. Foi uma universidade, como as meninas disseram, que não era uma residência, ela foi feita para ser uma universidade, então todo o processo arquitetônico foi muito bem pensado, e a gente está em evolução contínua. Tem 2 prédios sendo finalizados em exibição. E olha, eu vou dizer enquanto coordenadora, foi um momento muito difícil para todos nós. Ainda não é fácil, de adaptação da equipe, de adaptação de docente, de adaptação de meio tecnológico, de adaptação de ferramenta, né, para o aluno também. Mas a nossa equipe tem sofrido muito com esse processo. Isso porque a gente tem uma infraestrutura muito boa. Né, aqui estão os nossos alunos aí, tenho certeza que vai ser raro o aluno que vai discordar da nossa infraestrutura. E da equipe que a gente tem, que é extremamente capacitada. Uma equipe de arquitetura é uma equipe ímpar, uma equipe altamente capacitada. E foi muito difícil. E aí o Léo levantando essa vertente, você imagina num local que nem água tem, que não tem nenhum recurso, que não tem internet, que não tem acesso a nada. Então, para nós, assim, eu estou dizendo, enquanto educadora, foi um desafio gigantesco. Agora a gente está um pouquinho melhor, numa situação um pouco mais confortável, mas vem um novo desafio, que é o retorno num percentual reduzido dos 30% aí, que vai acontecer em algum momento, né? Mas isso é verdade. Desculpa, Cláudia, interromper, mas eu tinha... Imagina! Para a gente foi um desafio muito grande. Isso com tudo que a gente tem aqui. Imagina quem não tem. Imagina, nossa, e a faculdade é linda, né? A Unicesumar é linda. Tem alguém com o microfone aberto que está com muito ruído? E acho que deve estar sendo ruim para as pessoas ouvirem também. Mas viu, Cláudia, Samanta, todo mundo, tem uma coisa que o próprio Mies van der Rohe falava, que eu acho super legal. Opa, tem um cuco aí, que bonitinho! É aqui, espera. O cuco, isso é legal. Então, olha só, olha o que o Mies van der Rohe falava, olha só. O caráter dinâmico da realidade é negar a arquitetura como projeto acabado. Tem que se negar a arquitetura como projeto acabado. É verdade. Haver uma intervenção na realidade, na introdução de novos processos. Só que não é um processo de construção, é um processo de pensamento. Isso é lindo, Léo, e nós somos provas disso. Nós temos clientes que fazem intervenção no mínimo 3 vezes ao ano, porque o processo é muito dinâmico dentro de escola. Nicole, você pode colocar de novo aquela imagem lá? Então, gente, isso aqui é uma coisa muito legal e simples que nós fizemos numa escola, que foi abrir as salas para o recuo lateral e expandir para que os alunos pudessem utilizar. Então, às vezes, com recursos simples, a gente consegue soluções criativas. Então, isso que a gente quer demonstrar para vocês também. Né? O hoje e o possível, né? E o legal, né, Maria Cláudia, dessa escola aí, que ela tinha 2 situações. Ela tinha uma área que ela não usava, não tinha nem acesso, porque era tudo janela, não tinha porta, que é essa área aí, e ao mesmo tempo ela tinha uma demanda que faltava espaço para uma determinada idade de crianças, né, uma turminha. Sim. Chegou nunca a ligar uma coisa com a outra, né? Então, às vezes, né, o diretor de escola está tão focado naquilo, está tão, né, envolvido na escola que não percebe que ele está com a solução aqui na mão. Né? O que os nossos clientes precisam entender que é nessa faixa de escola é o seguinte, porque normalmente são gestores que às vezes são de escolas particulares, né? Então, quem está de fora, que somos nós, os arquitetos, a gente consegue soluções muitas vezes
eficiente, econômicas e super criativas. E que dá um novo aspecto para a criança, para a escola e para todos que estão ali compartilhando. Vamos para outra, Nicole? Então, aqui também é um espaço muito criativo, que tem espaço pedagógico ao lado no pátio externo, teatrinho de arena, onde você pode dar uma aula, e bancos. Então, a gente pode abusar desses recursos que vão permitir que a gente tenha um diferencial na escola e que pode dar aula de outra maneira, né? Isso é bem importante. O brincar e o também aprender. Aqui outra situação também, né, que também nós temos bancos, pérgolas, então você tem a sombra, você tem o sol, você tem o brinquedo, tem o painel. Então, fazer esse mix, a gente saber que o projeto ele tem que ser flexível. Esse aqui foi um projeto muito interessante, que foi a abertura total das salas para circulação. Então, muitas pessoas pensam que as crianças vão se distrair, né, à medida que você vai abrir para circulação. E essa escola, na verdade, ela queria abrir totalmente para circulação. Então, também o arquiteto, ele trabalha junto com aquele gestor, junto com o aspecto pedagógico, e além da gente proporcionar toda a iluminação e ventilação, podendo proporcionar leveza e novidade, criar novas ideias, criar novos espaços. Isso é uma circulação, gente. Né? Então, e aqui nós voltamos para algo que a gente até, o Léo tinha falado, eu também, a gente não pode abandonar as diretrizes, né? Então, o nosso grande desafio é seguir as diretrizes e projetar. Vocês querem falar alguma coisa, Léo, Nicole? Eu quero. Eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Que a gente diz assim, puxa vida, a diretriz é uma coisa que limita muito. Não é a diretriz que limita, quem limita é o vírus. Então, a gente tem que ter uma diretriz que nos salva e sobreviver a ela. Olha só, a gente tem que sobreviver ao tratamento de conduta imposto, quer dizer... Entende? Então, eu acho que a gente tem que ser o mesmo... Não é ser otimista, o otimismo babaca, o otimismo de Alice, assim, tudo bonitinho, não é isso. Mas a gente tem que ser pessimista o suficiente para recolher os cacos do que é possível. A gente tem que sobreviver a uma norma. A norma não vai matar a gente. A norma vai fazer a gente sobreviver. Mas a gente precisa resistir a ela com um pouco mais de espaço, com um pouco mais de... Sabe? Nós não estamos sendo sufocados. A gente tem que procurar a área em outro lugar. E ele existe. Agora, não é nem não é o negacionismo do risco, mas também não é a paranoia. Só que não se trata de achar um meio termo. A gente tem que ser pessimista o suficiente para acolher a diretriz e esperto o suficiente para conviver com a diretriz e buscar aonde a gente pode respirar. Então, isso, aí, cada um vai ter a sua fantasia particular de desamparo e de angústia. Mas se a gente diz assim, olha, disso eu não posso fugir, tudo bem. Mas a gente precisa pensar em como suportar o tratamento, que também não é fácil. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, e dentro dessas diretrizes, o que a gente tem que entender, eu estou falando agora para os alunos também, né, que aqui, nós vamos seguir, né, um checklist, como nós temos que fazer e tal. O mais importante disso tudo é entender que a escola, ela não é segmentada, ela é um todo. Então, lá de fora, desde a tua calçada, acesso, recepção, administração, salas, elas têm uma linguagem que elas comunicam, elas são, um corpo. Então, isso é muito importante, até que eu e a Nicole, a gente conversa muito sobre isso, tem uma organicidade, e isso traz a beleza e a fluidez do projeto. Então, isso que a gente precisa entender.
Tá, vamos entender o nosso público-alvo. Que local que é feita a nossa escola? Qual a importância disso? Gente, é o sol, é o vento, é a posição que você vai colocar, é como você vai distribuir. Ah, eu tenho aqui um edifício, aqui eu tenho isso, então eu tenho que mudar tudo isso. Então, nós temos que entender o todo. E sempre lembrando de aspectos importantes tais como acessibilidade. Acessibilidade é algo fundamental para todos, né? E, bom, a fachada eu já falei que comunica com o todo. Acho que a Nicole quer falar alguma coisa a respeito disso. Não, eu acho que você vai dar sequência ali, né? É só para os alunos, eu não sei se tem outras pessoas junto ali que assistem alunos, né? Então, mas tomar cuidado, quando você vai projetar a escola, como a Maria Cláudia falou, então tem que estar na cabeça a norma de acessibilidade, tem que estar na cabeça a norma da prefeitura, se é uma escola projetada desde do zero, né? Tem que ter na cabeça a norma da vigilância sanitária, que já aqui em Curitiba é uma norma é muito bacana, ela está de olho sempre em muitos aspectos, e hoje, para vencer esse momento pandemia, é ali que está o segredo, sabe? Então, assim, é só realmente levar muito ao pé da letra, muitas coisas que coloca na norma, que eu acho que a gente já vence muita coisa. Pode falar. Como que você vai colocar, aplicar essa norma, né? E outra coisa legal é que nós arquitetos, a gente também tem que ser investigativo, porque, por exemplo, não é só o piso que por exemplo, aqui na outra, você já virou a página ali, Nicole? Não, aqui. Então, que nós vamos falar de iluminação, ventilação, cozinha, tal. A cozinha tem um monte de normas que tem que saber, que é uma coisa legal, mas o que eu ia falar é sobre revestimento. Então, gente, não é só o que está na moda. O arquiteto, ele não tem que ir pelo modismo, ele tem que ir pelo sentimento e pelo estudo. Muita gente nem sabe que o concreto mantém a temperatura de 20 graus. Então, escolas que não têm recurso, não precisa ter um piso de porcelanato. Então, você pode criar, você pode trazer dentro, o concreto é a pedra. E muita gente não sabe que o concreto é a pedra natural. Então, nós também estamos nesse resgate do nosso processo, um resgate como se a gente estivesse resgatando todo o nosso ser, sabe? É isso que eu sinto muito. Eu não sei se o Léo quer falar um pouco sobre isso. Tem toda uma lógica, não tenho como avaliar. Isso é um detalhe muito prático, muito técnico, do revestimento, da luz, da edificação. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante como você falou, de um certo retorno a alguma coisa que ficou para trás e tal. Eu acho assim, a gente só vai conseguir fazer esse retorno a essas coisas no momento em que a gente se aproximar de forma cautelosa do caos que a gente pretende evitar. E o próprio Montaner fala, nos sistemas arquitetônicos, que os sistemas formais que pretendem se aproximar do caos, ele tem que recorrer a uma forma que não seja matricial, e que ele possa ter uma relação maior com o orgânico. Isso é absolutamente fundamental. Então, quando a gente fala de sistema matricial, quer dizer, é matriz, é matrix, é o mesmo. Entende? Eu acho que o grande barato é a gente poder rearranjar tudo que a gente tem e dar outro nome. Isso é uma lenda judaica do golem, do monstro que destruía tudo que era feito de barro. Aí ninguém sabia o que fazer com ele. Alguém disse, você tenta apagar o barro dele que está na testa, que ele se desmonta. Ele se desmontou, virou uma montanha de barro e não tinha como tirar o barro dali. Aí alguém falou assim, peraí, vamos molhar e vamos fazer outro. Aí o cara diz, escuta, mas aí ele vai começar tudo de novo. Ele diz, não, a gente dá outro nome, entendeu? O nome da coisa muda, mas o material é o mesmo. A gente não vai deixar nada para trás. A gente vai rearranjar o que a gente tem e dar um outro nome. Então, isso é, ao mesmo tempo, ser o mesmo para nunca mais repetir aquilo que a gente tem feito até então. Então, esse pensamento para onde vai a arquitetura tem todos os recursos, toda a história. Então, a gente tem que se servir do mesmo para fazer o novo.
A gente só não pode ser o mesmo na hora de se servir da coisa que ficou para trás. Então, é muito importante que os profissionais tenham não só o atendimento rigoroso da norma, rigoroso, mas dá para contemplar uma norma quer dizer ângulo de 90 graus, né? Dá para contemplar a norma de forma rígida para fazer outra coisa. Então, a norma não vai nos matar, a norma vai nos ensinar a fazer uma coisa completamente nova, mesmo com a norma. E aí a gente não vai estar engessado, a gente só está sendo responsável. Dá para fazer. Perfeito. Nicole, quer falar alguma coisa? Não. Perfeito, Fábio. Então, e também tem outra coisa que a gente estava conversando, Léo, é que, assim, parece que está tudo de cabeça para baixo e é uma grande desordem. Só que, só que assim, é da desordem que nasce a ordem também. Então é isso que a gente tem que aproveitar, esse grande momento, para que a gente faça isso, para que a gente se abra, né? Eu me sinto assim, abrir dentro do que já existe, que é o que o Léo estava falando ali, né? Isso. O próprio, como eu falei, o próprio pensamento pós-estruturalista, ele tem uma lógica que se aproxima do caos num mundo que é percebido como fragmentário e disperso. Eu acho que a pandemia está mostrando para a gente, a pandemia não está provocando uma coisa. A pandemia está revelando que a gente era muito mais fragmentado e não sabia. Só que isso veio numa dose tão rápida, tão maciça, que a gente está começando a perceber aquilo que o Sartre falava, que o inferno são os outros mesmo. Toda a questão não está focada no vírus, toda a questão está focada no convívio. Então, a arquitetura ela tem que estar voltada, não é para amenizar um convívio que foi ruim. O convívio, se a gente for olhar, ele sempre foi ruim. Tempos em tempos tem guerra, né? Tem morte, tem tudo. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo um mundo nu. Então, quando a Cláudia disse, o mundo está virado de cabeça para baixo, eu digo, ele sempre esteve. É que agora os anteparos dos quais a gente se servia para pintar um mundo colorido foi embora. A gente não tem mais defesa, a gente está vendo a estrutura externa, o exoesqueleto da má conduta, entendeu? Então, isso que está acontecendo, não é que a arquitetura vai melhorar a conduta das pessoas, mas ela pode colaborar muito para amenizar o mal-estar frente ao outro. Isso é extraordinariamente importante. Você tem uma ferramenta na mão que pode salvar o mundo. Só para dizer. Então, gente, eu e a Nicole decidimos, e também conversando com o Léo, fazer nesse formato o nosso bate-papo, a nossa conversa, porque assim, se nós fôssemos colocar as normas, o protocolo atual, então, isso daí já tem disponível. O que a gente queria mesmo é que os alunos refletissem, pensassem a respeito de tudo isso. E eu me comprometo, e a Nicole também, a mandar toda a NBR, a 9050 e as leis da vigilância sanitária e o protocolo. Porque isso aí você lê aquilo. Agora, dentro daquilo é o grande desafio a gente criar, né? Então, por isso que nós resolvemos fazer de uma maneira assim que pudesse abrir a cabeça, é como se a gente tivesse, né? Vamos tirar a roupa, vamos, né? Abrir isso tudo. Então... Eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de fazer um diagnóstico muito duro. Nós estamos tendo que entender o quanto nós fomos petulantes e arrogantes até então. Nós estamos sendo reduzidos a um risco de morte por uma coisa microscópica. E eu acho que aí, eu só gostaria de deixar, talvez sejam as últimas palavras, por causa do tempo, umas palavras maravilhosas que, assim, aspas, no dia em que o homem compreender ser filho da natureza, irmão dos bichos da terra, dos pássaros do céu e dos peixes do mar, nesse dia ele compreenderá sua própria insignificância e, realista, será mais humano, mais simples e mais solidário. Sabe quem falou isso? Oscar Niemeyer. Então, Nicole, passa para o outro para gente, por favor.
Então, gente, aqui fica para vocês um pensamento, né, desse arquiteto, é um grande arquiteto, para vocês refletirem, né? Então, o arquiteto, ele desenha o presente com certo conhecimento do passado e para que o futuro, né, para um futuro que é desconhecido. Então, isso que a gente tem que entender, que é tudo isso que a gente conversou agora, né? Eu não sei se a Nicole quer acrescentar alguma coisa, ou se vocês querem fazer alguma pergunta a respeito. O Léo também. Eu acho que pode abrir para perguntas, se alguém mais quisesse comentar alguma coisa. Comentar aqui os nossos contatos, né? Se alguém também quiser entrar em contato com a gente. Vai ficar no YouTube, né? A Ana Lu falou. Vai. Então. A gente vai disponibilizar depois, né? Vai ficar no YouTube, a gente vai divulgar e tal. Não dá para ficar uma live dessas guardada. Muito, muito. Nossa, uma oportunidade. Eu agradeço muito a vocês, Ana Lu, porque a gente precisava expor isso, sabe? É que tudo isso fica guardado dentro da gente. Você sabe, você é arquiteta, e a gente fica com isso preso, né? Essa angústia que o Léo falou, o que fazer, mãos atadas, a gente quer resolver e quer, né? Porque o nosso projeto é a nossa arte, né? Então. Exato. E isso fica incomodando a gente, né? Enquanto profissional e enquanto professor, isso pesa mais ainda, porque a gente sente uma responsabilidade de não o professor tem o papel de dizer o que tem que ser feito, mas fazer isso que você falou, Maria Cláudia, instigar o raciocínio e a reflexão. A gente tem que ensinar a pensar. Isso. Não dizer assim, ó, reproduza essa cartilha. Não. Tem que dar ferramentas, você com a sua cabecinha vai lá e pensa e acha uma solução para isso aqui. Né? Porque eu sempre digo que a nossa profissão é resolver problema o tempo todo. Né? Resolver problemas e equacioná-los melhor. Que a gente precisa fazer. Exatamente. E nisso... E eu acho que não existe tempo mais oportuno que esse para mostrar a multidisciplinaridade da arquitetura. Absolutamente. Não podemos ficar restrito apenas ao nosso cadinho, né? Temos que olhar de outras formas. Você falou assim lindamente da questão de se aliar ao gestor, ao diretor da escola, né? Instigar o professor, o docente. Veja como é um apanhado de colaboração. É orgânico, né? É orgânico. Né? Entende? Então, e eu acho assim, nesse mundo para o qual a gente caminha, não dá para a gente ficar olhando cada um para o seu quadrado e esperando que a coisa funcione. Os quadrados precisam se conectar, né? Para que a coisa ande, e pelo menos, né? Foi essa a intenção, a nossa intenção de chamar vocês para essa live aqui e trazer esse tema um pouco espinhoso, mas super pertinente agora, né? É espinhoso porque, que nem eu falei para você, vamos falar sobre um assunto do qual não tem prerrogativa. Então, e os alunos, eles têm que ter consciência que a gente muda e que a gente influencia. Porque quando eu fui numa escola que eu vi que nós pintamos bolinhas pequenas no piso e que as crianças estavam pulando de bolinha em bolinha, olha que coisa simples. Você vê o que é a simplicidade disso e como você pode direcionar e como você pode movimentar e como você pode envolver as pessoas, né? Às vezes com uma pequena pintura, né? Que não é pequena tão grande pintura, né? Mas então, pequeno no gesto, pequeno no montante. Eu acho que a arquitetura, você fazer mais com mais, até
não digo relativamente fácil. Agora, você fazer mais com recursos escassos ou com recursos simples, eu acho que aí está a verdadeira genialidade. Eu acho que isso que você fala é especialmente importante, eu quero acrescentar. Não é só o que e de que jeito você vai fazer, mas a partir de que lugar você vai pensar isso que você vai fazer. Então, eu digo assim, não importa, na medicina, assim, não importa que remédio você toma, importa é qual você toma o remédio. Aquele que está disposto a ser o mesmo medicado para voltar a acontecer um novo sintoma, um novo problema, ou você entender que o sofrimento de agora está indicando para uma posição que deve ser mudada. Quando a gente consegue escrever o nosso nome, o nosso estilo, a nossa história pessoal de um jeito melhor, mais real, mais aberto ao sofrimento, sem negar tanto, a gente consegue ir melhor, a gente consegue conviver melhor com o outro. Isso não é psicanálise, isso está na citação que se diz no Dia do Perdão, do Yom Kippur, que vem depois do Ano Novo Judeu, que diz assim, eu espero que você possa assinar teu nome no livro da história com a tua verdadeira assinatura. E o que quer dizer isso? No momento que você está sabendo exatamente que você não é mais o mesmo, você também pode entender que o outro às vezes está repetindo aquilo, tentando forçar uma barra, aquilo não vai te agredir. Você vai ter mais leveza para lidar com isso que todas vocês estão falando. Nós temos frente a um novo e, categoricamente, a gente precisa pelo menos saber que a gente não está sabendo muito bem o que fazer. Isso é um grande caminho. É verdade. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Mas eu quero. Dessa arrogância, a gente não vai ser menor. A gente vai ser grandioso o suficiente para dizer, gente, quais são os cacos disponíveis. E aí a gente vai fazer arte de verdade. É por aí. Ana Lu, gente, eu tenho uma pergunta. Tá. Eu tenho, gente, eu tô super... Os alunos não estão perguntando, então eu vou perguntando, tá? É assim, olha só, eu queria entender um pouco, do ponto de vista técnico de vocês duas, como que vocês estão trabalhando com a logística de obra de equipe nesse momento? Porque a gente sabe que tem que ter um reforço de EPI, a gente sabe que a construção civil não parou em nenhum momento, né? E que tem tido muitos casos aí de corona entre a equipe. E eu queria saber como que vocês estão processando nisso. E outra coisa, se vocês têm reduzido o tempo de obra, porque tem muita escola que aí já está aproveitando esse momento para fazer a reforma para atender os alunos. Se vocês têm feito isso num período menor do que o usual para uma reforma ou uma adequação. Tá, Samantha, a gente está mais fazendo projetos do que executando obras. Mas dos gestores, dos nossos clientes, quando a gente vai na escola fazer acompanhamento, a gente vê que eles estão seguindo todos os protocolos, todos os funcionários, né, adequadamente paramentados. E, assim, a questão de horário, não vi redução, não. Não vi redução, não. Não, a minha pergunta foi tempo de obra. A minha pergunta foi tempo de obra. Eu acho que muitas obras estão reduzindo o pessoal de trabalho, e como agora eles têm mais... Porque antes, assim, as escolas tinham o quê? Um mês e meio no máximo, né, para fazer obra. E agora esse tempo está ampliado. Então, eu acho que não tem tanta afobação, assim, não tem tanta correria, né? Porque antes, quando você trabalhava a obra numa escola, muitas vezes eles viravam à noite para poder dar conta do... Sim. Né? Então, agora não, por exemplo, acho que tem menos pessoal e esse período está mais estendido, né? Então, não tem aquela... Mas, de qualquer forma, elas estão com muita cautela fazendo obra, né? Porque também o recurso delas diminuiu, então tem todo um equilíbrio, né? Apesar de eles terem o tempo disponível para fazer uma obra tranquilamente, o recurso diminuiu mais. As escolas estão sofrendo. Então, essa era a minha outra pergunta. O custo disso, numa reforma, aumentou em percentual de quanto? Vocês têm uma visão de orçamento mediante disso, ou vocês estão conseguindo trabalhar num orçamento antigo, tentando reduzir aí realizar algumas economias para manter o orçamento? Em escola sempre se faz economia, né, Maria Cláudia? Sempre tem... Isso é uma das regras básicas, é verdade. Não existe, eu acho que isso não muda, porque escola é muito custo-benefício, né? E muito mais, às vezes, o custo do que, às vezes, o benefício, porque é uma empresa, é diferente que você faz uma obra para residência, né, Maria Cláudia?
Então, isso aí é até o normal, assim, a gente sempre, quando faz um projeto, faz o detalhamento, a gente indica o melhor, claro, com um ótimo benefício, às vezes o custo não está adequado àquela escola, não. Então, a gente sempre tem um plano A, B, C, D. Então, talvez mais começando pelo A, digamos, mas assim... O que é muito importante dentro dessa questão obra é ter um projeto, e isso é muito importante para os alunos ouvirem, é ter um projeto como um todo, porque às vezes o nosso cliente, ele quer o projeto daquela partezinha ali, só que ele não entende que aquela partezinha ali, ela influencia aqui, ali, ali e ali. Então, o projeto, ele é muito mais eficiente quando você olha como um todo. E o gestor, nessa etapa, ele tem a possibilidade de fazer um planejamento físico-financeiro de como startar a sua obra, como quantificar a sua obra. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Então, outra coisa que a gente faz, às vezes, nesse momento, isso está acontecendo com um cliente nosso agora de escola, que assim, agora eu não tenho recurso para isso. Ela aprovou o projeto no formato, agora eu não tenho recurso para isso. Mas eu o meu foco é lá, né? Sou direcionado para lá. O que eu posso fazer antes para chegar lá? Então, em vez de a gente tinha pensado num pórtico com uma estrutura em ACM, não sei o quê. Não, então agora você vai revestir outra coisa, você vai pintar, então a gente, daí depois, para o futuro, você faz assim, ou, né, então a gente tem também um passo a passo nesse sentido para auxiliar, porque não adianta você jogar o projeto que custa, que não é a realidade do cliente, né, e é importante você construir isso com o teu cliente. Pessoal, oi, desculpa, é que eu tenho uma pergunta dos espectadores. Sempre quis falar isso. Genime, diga aí, garota. Boa noite, gente. Primeiro, queria agradecer imensamente. A fala de vocês é muito, muito bom de ouvir. E uma aluna aqui me mandou mensagem dizendo assim, que é muito bom ver rostos diferentes e ouvir vozes diferentes daquelas que a gente vê toda semana. Verdade. Nós acabamos de desenvolver, numa das nossas disciplinas de ateliê, o projeto de uma escola. Foi agora no bimestre passado. E uma das questionamentos que a gente fazia era realmente a respeito dessa nova realidade, e muito se vê por aí, muitos artigos pensando que isso vai influenciar a arquitetura. E uma das grandes questões é a que vocês abordaram da integração dos espaços interiores e exteriores. Mas como isso se concretiza em maior parte do nosso ano letivo, que é frio, que é inverno? Como que essas soluções vão conseguir ser aplicadas para a nossa realidade? Como que a gente vai... Cada localidade tem que ser tratada de uma maneira. Você tem que entender cada região, porque nós projetamos para o Brasil inteiro. Então, cada localidade tem a sua especificidade. Curitiba, realmente, o que acontece? Agora está muito calor, então você pode realmente usufruir disso. Num período de frio, e se está numa realidade pandêmica, tem que se fazer o revezamento do quadro. Então, o revezamento de número de alunos, adequar, e tem toda essa questão também, né? Eu não sei se a Nicole quer falar alguma coisa a esse respeito. Não, eu acho que também, porque assim também, quando a gente fala, acho que do externo e interno, às vezes não tem que abrir e fechar, né, Nicole? Não é tão literal, né? Pode ser um externo um pouco, né? É a sensação do externo dentro do teu interno. Mas acho que uma coisa que não independente se está frio, ou se é calor, tal, é a tal da ventilação cruzada, que acho que isso já é uma exigência aqui, mas às vezes passa batido. Então, nesse momento é crucial isso. Então, você pode trabalhar o externo no interno visualmente, trazendo, acho que de repente, mais panos de vidro que possam abrir, possam fechar, mas sempre também a circulação cruzada para arejar e tudo, né? Então, assim, tem alguns recursos, você pode fazer um recurso também, acho que eles dizem cobertura retrátil, você pode fazer, mas você tem que... Isso. Não precisa ser tão literal interno e externo, né? Às vezes pode ser
que você possa abrir e você possa fechar. E ao mesmo tempo que fechado, você ainda integre o externo, entende? E mantendo a ventilação, que você pode fechar, mas não pula. É um quebra-cabeça, na verdade. Conseguiu entender? Sim, Porque vai muito da particularidade, né? Tem que, para cada região, isso que a Maria Cláudia está falando, cada região, cada situação é única, né? Então a gente está dando um genérico. Uma coisa... Então, até tem o Léo, outro dia, curtiu no meu Insta, um recurso que abria totalmente o espaço, integrava totalmente, depois fechava. Então, a gente tem que pesquisar, ir atrás de recursos, atrás de inovações, que a gente também possa propiciar isso, né? Esses recursos a gente encontra muito quando estuda as escolas fora do Brasil, né? Bastante tem também. Então, mas tetos que abrem e fecham, a gente encontra aqui também, né? Não, mas assim, realmente aplicado, né? Que na nossa realidade tem muita coisa que a gente não consegue implementar, implantar. E acredito que esse seja um dos grandes recursos que auxilia as pedagogias ditas alternativas, né? Que fala da integração do aluno com o meio, o tirar dessa filinha que é o tradicional. Realmente, se isso conseguisse ser trazido para a nossa realidade, tudo melhoraria, como vocês falaram. Não só o ambiente, mas o próprio processo. Tem que ir junto, né? Quando o gestor muitas vezes assim, te dá liberdade para nós arquitetos, eu permito, faça, porque às vezes é difícil, né? A gente faz, às vezes a gente tem um retorno que os professores não sabem usufruir daquilo. Então é complicado, às vezes o gestor, né, te coloca à disposição toda uma infraestrutura muito bacana, mas o professor, enquanto pedagogia, ele não sabe usar aquilo, ele não aprendeu a usar aquilo, ele tem medo. Então, é uma construção, e tomara, é isso que eu digo, tomara que essa vivência nossa atual consiga, a hora que o professor voltar para a sala de aula, entre aspas, né, que não seja mais esse formato de sala de aula padrão, e a aula já não seja mais essa tão tradicional, né? Só que o professor foi formado desse jeito, no quadradinho, então é difícil quebrar esse... É muito interessante vocês falarem isso, né? E a gente, em busca do novo, em busca do novo, em busca do novíssimo, lembra que o Sócrates dava aula para os seus alunos. Exato. E aí, nossa, é um novo muito velho. Novidades, como dizia o Cazuza, né? Então a gente pode se reencontrar com coisas que a gente deixou para trás, né? É muito interessante. Volta de novo a palavra do resgate que a Maria Cláudia falou. É um novo, mas é um novo para a gente, que a gente não olhou com esse olhar do... Alguém mandou uma mensagem. Da nova palestra aí, né, que eu vi. Vai ter uma palestra em seguida, e eu acho que a gente tem que finalizar aqui também. Mandou uma mensagem. Não por isso, é apenas protocolo. Tá. Uma pessoa mandou uma mensagem que apareceu na tela rapidamente, mencionando Milan Kundera e o Zygmunt Bauman, filósofo suíço, que fala das coisas líquidas. E o próprio Milan Kundera fala que tudo que é sólido desmancha no ar mesmo. Eu acho que é bem disso que se trata, e eu acho que a gente pode não só reencontrar alguma coisa na história, olha, a gente deixa muita coisa da história para trás, e a gente está tendo que inventar a roda de novo. Então, a gente pode resgatar muita coisa, como a Janine falou, muita coisa. É verdade. Tem um comentário ali do lado, não sei se a Ana Lu vai ler. Eu queria ler o comentário da Alicia, gente, rapidinho. Olá, muito obrigada pela palestra, foi simplesmente excelente. Bom, eu trabalho em escola e tive uma palestra semanas atrás e as únicas medidas que eu ouvi se resumem em passar álcool em gel em tudo e todos o tempo todo e afastar as crianças umas das outras, o que é difícil por serem tão pequenas. Além de readequar esses espaços já existentes, o que mais pode ser pensado para as crianças, a fim de que elas não percam tanto contato, não tornando as relações tão mecânicas? Eu acho que a questão é tomar muito cuidado para não transferir para a escola condutas que não são dela. Eu acho que a conduta de uma criança e tudo mais é revestida de tudo aquilo que a gente sabe que é próprio das crianças. Mas é importante também não determinar só para a escola a modulação dessas coisas. E a gente percebe muito hoje, em todos os sentidos,
que a escola acaba tendo que se responsabilizar por coisas que são da ordem interna da casa, do convívio com o pai, com a mãe, ou quem representa essa função. Então, eu acho assim, existe a norma, ela pode ser colocada de uma forma generosa, cuidadosa, mas aí a gente vai para um outro campo, que não é só da escola como edificação, é da escola influenciar, não cuidando do comportamento das pessoas lá, mas influenciando os pais dessas crianças, que também tem que ser chamados para a escola e tudo mais, que aí a gente vai ter uma função que também vai ter que albergar mais gente, ocasionalmente. Mas isso é um projeto de educação. Mas é muito importante pensar que a escola, cada vez mais, tem assumido uma função que não lhe cabe, de ser educadora, de conduta, de costume, não. A escola é importante como uma sede da educação formal, mas ela não pode ser a responsável por ser uma polícia de conduta. Isso não é correto, então a gente precisa tomar muito cuidado para não desvirtuar. Mas isso é papel da escola como função. Isso é papel da escola como função. É uma outra discussão. Senão a arquitetura vai ter que se responsabilizar pela uma organização de conduta e de convívio que não é o papel dela. E aí vocês vão ter que começar a construir jeito das pessoas se portarem bem, indo para lá e para cá. Não, não é por aí. Na verdade, o que eu vejo também, que nem a Maria Cláudia comentou da história das bolinhas pintadas no chão e as crianças pulando, para essas crianças menores, muito do que, dependendo do que a gente propuser em termos de brincadeira, ajuda também a, de certa forma, parar ou aglutinar, né? Então, por exemplo, aquela outra escola ali que a gente estava mostrando que as crianças estavam pintando, estavam pintando o muro, você for ver, era uma casinha, tinha portinha, janelinha. Tinha uma criança pintando na portinha, uma criança pintando na janelinha, elas não estavam montadas. Claro, era um número, tinham 4 crianças, na idade ali devia ter 4, 5 anos, cada um, né, no seu lugar, e assim, permitia uma relação. Ela estava brincando, ela entendeu a regra, de certa forma, da brincadeira que a professora deve ter proposto. Ó, você pinta aqui, esse aqui você faz aqui, você vai fazer uma atividade aqui, e ela leva aquilo numa forma, né? Para as crianças da educação do Fundamental 1, é por aí. O nosso papel enquanto arquitetas, trabalhando na escola, é nessa linha, porque realmente, como o Léo falou, a gente não vai, senão a gente vai entrar numa área que não nos pertence. Mas é a forma que a arquitetura também tem de auxiliar, para criar barreiras físicas literais, né? Porque senão você vai pôr cada um numa caixinha, você fica daí você está afetando as suas estruturas de aprendizado que nunca mais você vai reconstruir, né, na criança. Mais alguma pergunta, pessoal? Ana Lu, então a gente se coloca à disposição, né, para não prolongar mais. E a gente agradece muito a todos os presentes, agradece a instituição Unicesumar, você, né, a Samanta, todos aí, pessoal de Ponta Grossa, o Léo, né? E vamos fazer mais dessas. Né? Isso. Desafia a gente, Ana, a gente vai lançar também uns e-books que depois a gente passa para vocês, tá? Maravilha, perfeito. Tá maravilha. bom? Fala, Léo. O Léo tá com o dedinho erguido. Eu quero antes de agradecer, eu vou agradecer todo mundo. E eu estou me lembrando de uma história rapidinha do Oscar Niemeyer, quando ele estava trabalhando na construção da Cité Universitaire em Constantine, né, lá na Argélia, anos 70, aquela dificuldade toda. E estava uma discussão com um calculista, aquilo vai, para, não para, faz, não faz. É uma discussão, imagine, fazer Niemeyer parar em pé hoje, com todo o recurso, é uma questão. Imagina naquela época e antes. E no meio daquilo tudo, alguém chega e fala, e ele responde assim para os caras que falavam, il faut faire chanter tout le ponts d'appui. É preciso fazer cantar todos os pontos de apoio. Eu acho que no momento que entender quais são os pontos de apoio que tem que aparecer aí, vocês não vão estar fazendo só uma boa arquitetura, mas vocês vão estar fazendo história que vai ficar em pé, tanto as coisas do Oscar Niemeyer estão de pé até hoje. Então, acho que essa é uma boa lição. Ai, que lindo! De poder falar com arquitetos. Eu só posso muito lindo. A única coisa na minha vida que seria tolerável se não fosse a psicanálise é a arquitetura, que para mim elas são rigorosamente a mesma coisa. Obrigado.
Muito bom. Nós aqui temos que agradecer. Foi uma palestra assim espetacular. Enquanto vocês falavam, a gente ia mediando a interação do chat e até no WhatsApp que eles mandam, né? Foi assim incrível. Tá todo mundo elogiando muito, muito pertinente. Vocês, logicamente, com muita propriedade, falando de vários aspectos. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu quero agradecer também, aproveitar aí a presença de vocês, Léo, Nicole, Maria, Cláudia, estão super convidados novamente. Acho que o papo foi muito rápido, passou muito rápido. A gente poderia fazer um outro momento também com vocês futuramente aí, tá? Muito obrigada. Aos professores de Ponta Grossa, muito obrigada pela presença, a nossa equipe aqui de Curitiba também. Michael, quer falar alguma coisa, meu querido? Gente, um beijo grande, obrigada por tudo. Obrigada. Muito obrigada. Não, a professora já falou tudo, né? O microfone é seu. Não é da minha área, também sou engenheiro, né? Mas, assim, Aí, ao contrário da professora, uma área que eu gostaria, se tivesse a oportunidade, era a arquitetura, porque realmente a cada dia, né, nessa troca com os alunos, com os professores, eu aprendo a gostar ainda mais, tá? Então, obrigado aos palestrantes da noite, obrigado aos alunos, obrigado aos professores. Gratidão novamente. Gente, só temos a agradecer a todos. Tá. Tchau, pessoal. Também. Tchau, gente. Tchau.